Olá a todos, dando prosseguimento à nossa programação desta quinta Sensibio, edição especial online. Passamos agora à apresentação dos resumos simples e expandidos. Estes trabalhos foram avaliados e serão premiados em 3 categorias, a partir dos critérios: 1. Relevância e atualidade do tema. 2. Conteúdo e abrangência dos elementos mais importantes do trabalho. 3. Atratividade e capacidade de despertar interesse. 4. Originalidade e distribuição adequada do tempo. 5. Comunicabilidade na transmissão clara da essência do trabalho desenvolvido e resultados apresentados. Esperamos que desfrutem e aproveitem desta etapa. Obrigada. Olá a todos, todas e todes, eu sou William Pereira Santos. Eu e o professor Alcindo Ferla vamos conversar um pouco sobre estágio curricular em ciências biológicas e vamos fazer algumas reflexões sobre pandemia, tecnologias virtuais e aprendizagens. Quero dizer que é uma alegria e por isso eu agradeço pela oportunidade de participar da 5ª Semana de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia. O estágio docente é um componente curricular obrigatório nos cursos de licenciatura, sendo pautado por leis e normas que estabelecem direitos, deveres e responsabilidades aos estagiários, professores, supervisores de estágio, instituições concedentes e demais instituições envolvidas. Na prática, ele é um momento para reflexões, é um momento para estabelecer metas, objetivos e também estratégias para cumprir essas metas e ao final poder entregar um ensino de qualidade a todos os alunos e alunos matriculados e matriculadas nas escolas, melhorando consequentemente o processo de ensino e aprendizagem. É também, obviamente, uma oportunidade para a formação da capacidade pedagógica e da preparação para o trabalho profissional. Na prática, o estágio ele acontece a partir da participação ativa em sala de aula e também nos bastidores, quando os estagiários estão em casa, por exemplo, cumprindo as atividades que são propostas pelo próprio componente curricular ou atividades que são sugeridas pelos professores supervisores. E também acontece a partir da observação direta ou indireta das aulas que podem acontecer no ensino fundamental e também no ensino médio. No contexto da atual pandemia, todos os atores envolvidos foram desafiados. Esses atores são os estagiários, os professores, a direção escolar, a gestão escolar de uma maneira geral e também a comunidade escolar, envolvendo pais, mães e responsáveis pelos estudantes. Foi um desafio, está sendo um desafio pensar e implantar estratégias remotas e não apenas implantar, mas implementar estratégias para que todos os alunos sejam e continuem sendo assistidos nesse período em que as aulas presenciais foram suspensas. Então, são objetivos do nosso trabalho refletir e analisar as estratégias pedagógicas e também os recursos didáticos que foram utilizados nas atividades de ensino de ciências no ensino da rede estadual em Minas Gerais. Foi também objetivo apontar os principais desafios que foram observados durante esse período de estágio. Este trabalho é um relato de experiência, então a análise do contexto aconteceu a partir da observação de um dos autores, que no caso sou eu mesmo. Essa observação aconteceu a partir do planejamento, implementação e avaliação das atividades que foram implementadas durante o período de estágio curricular em ciências. O material utilizado foi constituído por documentos de domínio público do componente curricular e também os próprios apontamentos pessoais sobre o aprendizado da atividade durante esse período de ensino. Não houve a necessidade de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, porque todos os dados
que podem identificar os atores envolvidos e também as instituições envolvidas foram omitidos. Então, como resultados e discussão, o estágio supervisionado em ciências, ele aconteceu no segundo semestre de 2020 numa escola pública da rede estadual do município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A escola em questão, ela oferece o ensino fundamental e o ensino médio para todos os estudantes do bairro, lembrando que essa escola fica no bairro central da cidade e além dos estudantes do próprio bairro, ela atende também estudantes de bairros vizinhos. Ela funciona em 2 turnos, as aulas acontecem no período da manhã e no período da tarde. Porém, nesse contexto de pandemia, seguindo as determinações legais, todas as aulas presenciais foram suspensas e a escola, assim como outras do estado de Minas, adotou o plano de estudo tutorado, que é o famoso PET, sigla PET, que foi construído pela Secretaria de Educação de Minas Gerais. Mas o que são esses PETs? São apostilas que foram desenvolvidas mensalmente para todas as séries do ensino fundamental e também do ensino médio. E como aconteceu o acesso a esses PETs? Através do site Conexão Escola. E todos os alunos que não têm acesso a computador, celular e também à internet, esses estudantes todos receberam um modelo físico desse material. As aulas também aconteceram e foram transmitidas pela Rede TV Minas e também pelo YouTube, de acordo com o cronograma mensal que foi pensado e divulgado no próprio site do Conexão Escola. E os conteúdos para todas essas apostilas foram de acordo com o currículo referência do Estado de Minas Gerais e também de acordo com as bases nacionais comum curriculares. Então, essa apostila, além de apresentar os conteúdos para todas as disciplinas, ao final de cada bloco, havia também um conjunto de atividades para reforçar a aprendizagem daquele conteúdo que foi proposto para aquele mês. Nós podemos observar alguns pontos importantes, como, por exemplo, o distanciamento das aulas e da metodologia adotada. Mas distanciamento por parte de quem? Dos alunos, de uma maneira geral. O nosso intuito aqui não é responsabilizá-los ou fazer quaisquer tipos de apontamentos. Muito pelo contrário, nós trouxemos outros pontos que servem como justificativa plausível para esse distanciamento que foi observado nesse período de pandemia. E um deles, que é bastante importante, se relaciona ao acesso aos aparelhos digitais, smartphones, celular, telefone móvel, computadores, notebooks. E também falta de acesso à internet de qualidade. Por que isso? Muitos alunos, por exemplo, são crianças, como os alunos do 6º ano, por exemplo, e talvez por falta de condições econômicas, financeiras, ou por uma questão de postura dos familiares, dos responsáveis por esses estudantes, eles não têm acesso a esses aparelhos tecnológicos. Ou quando tem acesso a esses aparelhos, não tem acesso a uma internet de qualidade. Então acabam dependendo dos dados móveis. E o acesso, o uso dos dados móveis compromete a internet do pacote mensal para aquela família. Então isso justifica o distanciamento dos alunos das aulas que foram propostas online nesse período. Foi observado também um distanciamento dos professores e dos estudantes. Aquela relação aluno e estudante, aluno e professor, professor e aluno, foi perdida. E nós sabemos que essa relação é importante para o processo de ensino-aprendizagem. Essa troca que acontece em sala de aula não aconteceu efetivamente nesse período de pandemia.
Outro ponto importante foi com relação à dificuldade de estabelecer horários e uma rotina de estudo estando em casa. A gente sabe que o incentivo familiar, a estrutura familiar são importantes para motivar os alunos a estudarem quando estão em casa. Isso ficou um pouco deficiente nesse período. Então, a inclusão digital, que é suposta na modalidade de ensino remoto em larga escala no ensino público no Brasil, ela não é real. E ela, nesse período, ela reforçou um problema que é histórico no Brasil, que é a desigualdade social, as tantas desigualdades sociais. Ou seja, a pandemia pelo novo coronavírus foi uma oportunidade para a gente relembrar disso, porque a pandemia atingiu a todos, mas de maneiras diferentes. Então, nós concluímos que é possível perceber um descompasso entre as aulas e os alunos, apesar dos tantos esforços dos professores, dos próprios alunos, da família, da estrutura familiar, de quem está na gestão, de quem ocupa algum cargo na gestão escolar. Mesmo com esses esforços, muitos alunos se distanciaram do ensino durante esse período. E a aprendizagem, ela implica numa relação de apoio direto do estudante com os professores e também com os tutores. E nem sempre a estrutura familiar consegue suprir essas relações que são construídas, especialmente em sala de aula, nas escolas. Então, o estágio, ele me permitiu observar esse contexto escolar, mas também o contexto social, como esses interferentes se tornaram importantes para modificar, para influenciar os comportamentos individuais, coletivos, dos alunos, dos professores, e como esse comportamento modificado nesse período de pandemia pôde prejudicar o processo de ensino e aprendizagem. Então, mais pesquisas nesse sentido sobre esse tema serão importantes para avaliar se esse período de aulas online, remotas, à distância, foram efetivas para construir o conhecimento sem prejudicar todos os alunos do Brasil. Essas foram algumas referências utilizadas. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado. Olá a todos que se fazem presente na 5ª Semana de Ciências Biológicas da Universidade do Estado da Bahia, Campus 2, Alagoinhas. Sou Vitor e vou apresentar o trabalho titulado Drogas, entre o prazer e a dependência. Essa pesquisa foi feita e desenvolvida por Alana Stephanie Cirqueira Freire, Ana Rafaela Santos Farias e Amília Dourado Ferreira dos Santos, eu, Victor Pinheiro Soares, e a professora e orientadora Poliana Gonçalves Guimarães. Somos todos da UNEB, Campus 6 de Caetité. Introduzindo o tema drogas, é válido salientar que desde os tempos remotos as pessoas possuíam a curiosidade de provar substâncias diferentes, podemos dizer, que alterariam a fisiologia e o comportamento do ser humano. Porém, somente no século XX que esse tipo de substâncias foram objetos de estudo, sendo classificadas genericamente como drogas, como diz Lenoir, 1998, citado por Labat, 2008. Então, o termo droga trata de qualquer substância que, ao ser introduzida no organismo vivo, causa modificações fisiológicas e comportamentais, modificando o estado natural do sistema orgânico. Labat, 2008, também trata drogas como uma espécie de armadilha, dando a falsa percepção de prazer, o que na verdade ocasiona vários malefícios em relação à fisiologia, em relação à nossa mentalidade. E o uso desse tipo de substâncias
pode provocar efeitos tanto físicos quanto mentais, que vão ser ditos posteriormente. Ao abordar este tema, drogas, faz-se necessário a distinção entre substâncias lícitas e as ilícitas. As lícitas são produzidas e legalizadas para o consumo moderado ao meio social, ou seja, há uma documentação que permite a sua comercialização, como por exemplo a comercialização de álcool, cigarro e alguns medicamentos anorexígenos. Já do tipo ilícitas, o prefixo I significa da ideia de proibição, em que sua comercialização acaba sendo proibida e monitorada constantemente. E neste caso se inclui a cocaína, maconha, crack, LSD, etc. Como falamos, as drogas causam efeitos tanto físicos, como por exemplo, pupilas dilatadas, emagrecimento, alteração de pressão arterial, e mentais, como mudanças de comportamento, euforia extrema. Isso acaba levando o indivíduo a um estado decadente. O uso de drogas envolve uma série de questões relacionadas às vivências e individualidades de cada ser. Um dos fatores é a questão social, a questão de amigos, de amizade, em que muitas amizades não são saudáveis e isso acaba influenciando a pessoa a utilizar essas substâncias. Problemas familiares também são comuns, são como um fator para que a pessoa tende a usar esse tipo de substâncias. Por isso, há necessidade de um vínculo saudável entre as famílias. Os objetivos deste trabalho têm como relatar a visão que os jovens do município de Caetité possuem perante o uso de drogas, o que prova aí o nosso estudo em relação aos jovens, que é o nosso público-alvo, nossos materiais e métodos, com o objetivo de buscar essas informações sobre o uso de drogas ilícitas e ilícitas. O estudo foi baseado em referências bibliográficas, em que também construímos um questionário. Aplicamos 100 questionários em âmbitos escolares. Ressaltamos que não obtivemos todas as respostas esperadas, pois apenas 50, ou seja, a metade, foram respondidos, o que evidencia aí, o tabu que existe acerca deste tema drogas. E neste questionário, perguntamos: qual a sua visão acerca do uso de drogas? Já experimentou? Se sim, o que te levou ao alto? Quais tipos de drogas já usou? É dependente ou conhece alguém que seja? Quais as mudanças fisiológicas e mentais que você percebeu em seu corpo? Então, essas questões nortearam a nossa pesquisa. Partindo para os resultados das discussões, notamos que os motivos para o uso das drogas são diversos, ou seja, são específicos para cada ser. Cada ser pode ter motivos para fazer uso dessas substâncias. E os resultados obtidos a partir dos questionários mostraram que a maioria dos estudantes possui visão negativa acerca do uso das drogas. Como podemos perceber, 74% possui visão negativa, já 26% possui visão positiva. Ou seja, felizmente, a maioria das pessoas conhecem sobre o tema, sabem o que esse tema é tratado. Já os estudantes que alegam o uso de drogas, temos que 78% afirmaram que não usam nenhum tipo de droga e 22% afirmaram que usam algum tipo de droga. Esses poucos estudantes que alegam a utilização de algum tipo de droga, mesmo estando em ambientes que propiciam o seu uso, como festas, encontro com os amigos e até mesmo escolas, que batem com aqueles motivos, com aqueles fatores que eu disse anteriormente, em relação ao cunho social, a importância de nós mantermos uma relação saudável com os nossos amigos e colegas. E de acordo com os dados obtidos sobre o uso de drogas por parte dos jovens, pode-se listar as drogas mais utilizadas por aqueles que são usuários ativos ou por quem relata só ter experimentado, ressaltando que as pessoas que só experimentaram, os efeitos dessas drogas ficam ainda mais graves. Então, as drogas mencionadas foram cannabis sativa, maconha, em que 5 jovens afirmam que já usaram, bebidas alcoólicas, incluindo cerveja, vodka e conhaque, 4 jovens afirmam que já usaram, LSD, que é a dietilamida de ácido lisérgico, um jovem, e o êxtase, anfetamina, um jovem também. Então, diante dos resultados, podemos concluir que, como futuros professores, devemos fomentar ações que estejam voltadas para a educação social e cultural,
sendo necessário um acompanhamento com profissionais de saúde, como psiquiatras, psicólogos, terapeutas e assistentes sociais. Então, nós, como futuros professores docentes, devemos fomentar ações educativas que visam a valorização de uma vida saudável, de uma vida sem uso de substâncias que podem alterar o nosso estado natural. Aqui foram as nossas referências utilizadas no trabalho. Os nossos agradecimentos, primeiramente a Deus por nos dar forças e suporte para a realização deste trabalho. A professora e orientadora Poliana por todos os ensinamentos e confiança depositada. Aos meus colegas de grupo, Alana, Anne e Amile, pela parceria e amizade no decorrer do desenvolvimento deste trabalho. E também a toda a comissão do 5º Sensibio, pela oportunidade de estarmos divulgando os conhecimentos adquiridos ao longo da nossa pesquisa. Então, meu muito obrigado, sou Victor Pires Soares, aqui está meu e-mail e um forte abraço a todos. Olá, meu nome é Lázaro, sou graduado em Biologia pelo Instituto Federal Baiano, Campus Santo Inês. Vou apresentar o trabalho intitulado Insetos, uma perspectiva dos discentes de Ciências Biológicas, licenciatura do Instituto Federal Baiano, Campus Santo Inês. Trabalho esse realizado pelo Marcelo, pela Thaís, por mim, pela Eduarda, Tainá e pelo professor Francisco, todos do mesmo Instituto Federal Baiano, Campus Santo Inês. O trabalho ele parte da premissa que os insetos eles convivem com a humanidade desde que a humanidade existe. Haja vista que a existência dos insetos é muito anterior à existência humana. No entanto, a significativa parte da população desconhece as importâncias que esses animais têm e possuem em relação a esses animais certa repulsa e desprezo, associando-os a doenças, pragas, sujeiras e dentre outras características negativas. Contudo, a gente sabe que os insetos são responsáveis por uma quantidade exorbitante de atividades que nos beneficiam, como polinização, controle biológico e biomonitoramento. Nós entendemos, que parte dessa repulsa, parte do desprezo que a população tem em relação a esses animais, se dá ao desconhecimento da população em relação a esses benefícios. E partindo do princípio que esse conhecimento ele deveria ter sido apresentado durante a educação básica, nós então partimos do seguinte objetivo: compreender de que forma os alunos do curso de Biologia do Instituto Federal Baiano, Campus Santo Inês, na modalidade de licenciatura, concebem a importância dos insetos para o ecossistema e como eles apresentariam a temática durante as aulas. O que é que nós pensamos? Já que essa temática ela é apresentada na educação básica, quem apresenta essa temática são, na maioria das vezes, professores formados em biologia, nós então partimos da seguinte premissa: como é que esses futuros professores entendem a importância desses animais e como é que eles apresentam essa temática, Esse é o centro do nosso trabalho. Para tanto, a gente reconstruiu um questionário, aplicamos o questionário, analisamos as respostas obtidas nesse questionário, interpolamos com a literatura especializada, construímos a análise dos resultados para uma posterior discussão. Após a aplicação do questionário, semi-estruturado, foi averiguado que dos 160 alunos matriculados no curso, 109 responderam. Desses 109, 53% concebem os insetos como importantes elos em cadeias tróficas. 43% entendem os insetos como importantes polinizadores. 3% não sinalizou importância alguma desses organismos. Quando questionados sobre de que maneira esses licenciados eles abordariam essa temática, 47% afirmou que usaria a coleção zoológica dos laboratórios, 37% apresentariam de forma teórica, com auxílio do livro didático, projeções audiovisuais, tais como filme, documentário, etc. E 14,8% não sinalizou de que forma iriam tratar tal abordagem. O que demonstra necessariamente que, sim, os futuros professores compreendem que há, sim, uma importância positiva desses organismos para a sociedade, para o ecossistema no geral. No entanto, ainda existe aqueles que não entendem ou não compreendem como é que esses organismos são benéficos. Em relação à apresentação, fica nítido que ainda tem um ar mecanicista e tradicional
povoando ainda os futuros professores, tornando talvez a abordagem um tanto quanto abstrata, né? Já vista que quanto mais teórica for a abordagem, mais complicado se torna a contextualização dos alunos em relação à temática na realidade deles, né? A conclusão é que, frente a isso, é possível notar que já há uma desmistificação em relação aos insetos e malefícios, assim como a existência de uma visão ecológica em associar a importância dos insetos. Todavia, percebe-se que muitos alunos possuem uma visão mecânica referente à abordagem da temática na sala de aula, né? Aderindo, em sua maioria, a aulas expositivas e com livros didáticos, que por vezes apresentam uma realidade distante do aluno, contribuindo assim para uma abstração, uma perpetuação ainda dos malefícios que a população associa a esses insetos. Sendo assim, ainda é necessária a criação de meios para se realizar adequadamente a abordagem dessa importante temática. Essas foram as referências. E obrigado. Olá, eu sou Ilana Oliveira e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado de Biotecnologando, a experiência do ambiente virtual de aprendizagem no ensino de biologia. Os alunos da atual geração de nativos digitais utilizam as tecnologias com facilidade. De acordo com Castros 2000, estamos vivendo em uma sociedade em rede, em uma sociedade da informação, e os educandos estão imersos em um contexto digital. Desta forma, a mediação docente requer novas perspectivas de aprendizagem com itinerâncias no cyberespaço. É necessário a adequação docente às novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, as tecnologias digitais, nós percebemos que elas poderiam, proporcionar um ensino personalizado, e a partir daí surgiu a questão norteadora desta pesquisa e se configurou na construção de um ambiente virtual de aprendizagem, em um ambiente digital como extensão dos espaços de aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem é uma plataforma digital que disponibiliza ferramentas virtuais de aprendizagem e tem 3 potencialidades: aprendizagem colaborativa, interatividade e autonomia. De acordo com Basic e Moran, 2015, as ferramentas virtuais, elas podem proporcionar momentos de aprendizagem que ultrapassam as barreiras das salas de aula. Além disso, a transmissão do conhecimento não acontece apenas de forma unidirecional, mas entre professor, aluno, aluno entre aluno e entre aluno, professor. E autonomia, porque o aluno, ele se torna construtor do seu próprio conhecimento. Adotamos o termo biotecnologando, que faz referência aos termos biologia, tecnologia e dialogando, com a ideia de que os recursos digitais podem estimular a criticidade para questões relacionadas ao cotidiano dos alunos, uso das tecnologias e aos conteúdos biológicos. O objetivo desta pesquisa, desta forma, foi analisar a utilização de uma sala virtual em ações pedagógicas no ensino de biologia, ou seja, a intenção foi identificar se um ambiente virtual de aprendizagem possui potencial para a mediação da aprendizagem nas disciplinas de biologia. Para isso, foi construído um ambiente virtual de aprendizagem na plataforma Google Classroom, que é muito prática, fácil e acessível, tanto para professores como para alunos. Essa sala foi construída a partir da temática Evolução, a Vida em Transformação, que se refere ao conteúdo Evolução Biológica, na disciplina de Biologia, e utilizou-se diversos recursos de aprendizagem na sala de aula virtual. Videoaulas, podcast, meme, questionário online, fórum de discussão e baseado em um modelo híbrido. Durante 15 dias, o conteúdo Evolução Biológica foi trabalhado em sala de aula e de forma online através da sala de aula virtual.
Essa pesquisa exploratória de levantamento com caráter quali e quantitativo foi realizada com 27 alunos de uma turma da terceira série do ensino médio do Colégio Estadual Olavo Alves Pinto, no município de Retirolândia, Bahia. O conteúdo da evolução biológica trabalhado nessa sala de aula já é um conteúdo próprio da turma da terceira série e foi uma forma de fazer com que os alunos tivessem mais tempo, mais contato com este conteúdo, visto que é um conteúdo que os alunos apresentam muita resistência, né, para estudar por questões religiosas, culturais. A coleta de dados aconteceu através das observações advindas das participações, interações e atividade dos alunos sobre o conteúdo e também, ao final do processo, foi aplicado um questionário semi-estruturado em relação ao uso do ambiente virtual de aprendizagem como recurso auxiliar no ensino de biologia. Aqui nós temos a página da sala de aula virtual com a temática evolução. Inicialmente houve uma mensagem introdutória, de boas-vindas e um vídeo, de maneira que os alunos se sentissem à vontade e confortável para participar e interagir desse ambiente. Aqui podemos ver uma das atividades, que a partir de um vídeo e de um podcast, eles discutiram sobre as evidências do conteúdo, sobre os fósseis. Podemos observar alguns comentários de alguns alunos. Aqui podemos ver uma videoaula e um meme. E a partir desse meme houve um outro fórum de discussão, né, sobre a temática trabalhada, houve questionário online. Essas atividades foram disponibilizadas aos poucos, a partir do momento que foi sendo também trabalhada em sala de aula, e os alunos tinham prazos para participar, interagir, responder às atividades. E os resultados obtidos, eles revelam nesta pesquisa que os alunos eles não tiveram dificuldades para explorar a sala de aula virtual. Pela quantidade de acessos, houve uma participação ativa no ambiente da disciplina, né? Segundo os alunos, o Google Classroom é uma plataforma, é um recurso muito fácil, e eles não tiveram nenhum tipo de empecilho para poder participar e usar esta plataforma. Em seus depoimentos espontâneos, os alunos afirmaram que gostaram do espaço de aprendizagem construído, porque possibilitou explorar ainda mais o conteúdo, contribuindo para o aprendizado em um espaço que não fosse a sala de aula, e eles acharam interessante o uso do ambiente virtual de aprendizagem como uma maneira de complementar o ensino presencial. Eles acharam importante, né, e boa a mediação da professora, né, onde ela estava o tempo todo presente, estimulando a participação, orientando, tirando dúvidas, fazendo questionamentos, feedbacks, e o que percebemos é que o professor online, ele tem uma função social muito importante, porque ele precisa criar um ambiente de convivência agradável, onde o aluno ele se sinta à vontade para expressar suas opiniões, para interagir. Dentre os recursos utilizados no ambiente virtual, os alunos afirmaram que as videoaulas e as discussões temáticas foram essenciais para o aprendizado. Nas videoaulas, a professora, de maneira mais calma, explicou o assunto sem agitação das salas de aula, e as discussões temáticas estimulou, né, a habilidade de expressão, de comunicação dos alunos, onde eles tiveram que ler e pesquisar para construir os seus comentários, para discutir com os colegas, e que a participação dos próprios colegas foram importantes na construção dos seus comentários. Percebemos o quanto é importante que o aluno ele enxergue o seu colega como colaborador para o seu próprio crescimento. Os alunos participantes, eles acreditam ter avançado em conhecimentos, e isto pode ser evidenciado no questionário online sobre o conteúdo da evolução biológica. Dos 27 alunos participantes, 20 acertaram mais de 80% das questões sobre o conteúdo trabalhado. E, por fim, o ambiente virtual de aprendizagem para os alunos tem potencialidades no ensino não apenas de biologia, mas em todas as disciplinas, uma vez que eles possuem intimidade com os recursos digitais. Isso faz com que eles se sintam motivados e busquem realmente pelo conhecimento.
Como conclusões, o ensino de biologia com o apoio de uma sala de aula virtual no Google Classroom demonstra potencialidade como processo mediador na construção do conhecimento. E esta pesquisa ela possibilitou diálogos e trocas de experiências entre docente e discentes, o que pode resultar em transformações no trabalho do professor e, consequentemente, na concretização do aprendizado. Portanto, deve-se ter um bom planejamento das atividades. O professor ele precisa ter objetivos bem traçados, metodologias bem planejadas e, além de tudo, ter intimidade com a plataforma, porque ele precisa dar suporte aos seus alunos. Assim, eu indico o uso de ambientes virtuais de aprendizagem aos professores, inclusive da educação básica, porque é um recurso que já é muito utilizado na educação superior, como uma ferramenta tecnológica que auxilia realmente no processo de ensino e aprendizagem em qualquer disciplina. Aqui eu tenho as referências do meu trabalho e muito obrigada. Olá, meu nome é Lázaro, sou graduado em Biologia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, do campus Santo Inês. Vou apresentar o trabalho intitulado Ética, Biodiversidade e Conservação, um panorama do ensino de Biologia na Educação Básica. Trabalho esse realizado pela Thaís Marques, com a minha coautoria, e auxiliado pelo professor Francisco, também, todos os três do Instituto Federal Baiano aqui de Santo Inês. O trabalho ele se dá dentro de um panorama esse interdisciplinar entre conceitos filosóficos e conceitos dentro da própria biologia da conservação. A gente então inicia o debate, inicia essa discussão com aspectos relacionados à ética, à conservação e à biodiversidade dentro do aspecto da educação básica, né? O debate sobre os motivos pelos quais se deve conservar a biodiversidade arrastam-se há décadas e é notória a presença de razões utilitárias, bem como econômicas, que encabeçam as principais linhas de defesa dos argumentos conservacionistas. Consequentemente, são esses mesmos argumentos que permeiam a sala de aula, dando aos discentes a impressão de que se deve conservar a biodiversidade principalmente pelos benefícios que ela nos fornece. Então, o debate ele se dá dentro desse panorama, onde nós analisamos como é que se dá essa interlocução, essa comunicação da parte filosófica ética com a parte biológica da conservação. Então, o objetivo desse trabalho é, com base na produção acadêmica brasileira, averiguar como a correlação entre ética, biodiversidade e conservação na educação básica vem se dando. Como é que o ensino, como é que a educação básica está sendo assistida em relação a esse tema, onde ética e biodiversidade e conservação são o foco, né? E aí nós utilizamos a produção acadêmica no Brasil como principal forma de analisar esse aspecto. Então, a principal fonte foi a Cielo, o Google Acadêmico, Portal de Periódico da CAPES. Nós realizamos uma busca de dados que utilizam como termo-chave biodiversidade, conservação, ética e ensino. Logo em seguida, a gente selecionamos os artigos dos últimos 10 anos, por se tratar de um debate mais atual. Os principais resultados que nós conseguimos foi que dos 59 trabalhos achados, do total de trabalhos achados, 59 discutiram a relação ética, conservação e biodiversidade, dando ênfase a questões como singularidade de cada organismo. Então, o debate ele se deu a partir do momento em que houve a relação entre todo ser vivo é singular e, por isso, todo ser vivo ele tem esse direito, essa existência assegurada. Sua singularidade deve ser respeitada. A singularidade essa gênica ou funcional no geral. 49 trabalhos, então, levaram em consideração termos como biofilia, termo esse cunhado por MacArthur no livro Biodiversity, onde ele fala que esse sentimento que nós humanos temos de paz, de calma, de tranquilidade, ao nos depararmos com a natureza, seja floresta, campos ou o mar, ele denomina de biofilia. Então, ele mostra que esse panorama ele demonstra que a biodiversidade
é importante para o equilíbrio dinâmico do planeta Terra. 98 estudos foram utilizados no curso de educação ambiental, são citados conceitos de sujeito ecológico, conceito esse utilizado há muito tempo aqui no Brasil. E por fim, 27 trabalhos debateram em sala de aula, de forma interdisciplinar, a incomensurabilidade da vida e como o questionário filosófico deve preceder as ações humanas, uma vez que podem levar a alterações da natureza. Frente a isso, ratificamos que é preciso que haja mais diálogos entre as diferentes áreas do saber, e que trabalhos objetivando a reflexão filosófica e não só utilitarista em relação à biodiversidade possa ser fomentada na educação desde a sua base. Certo? Essas foram as referências e obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do nosso trabalho, que tem como tema Desvendando o Mundo das Abelhas, uma proposta de divulgação científica para crianças através de história em quadrinhos em aulas remotas. Bom, o nosso trabalho, ele tem como autores Érica Doroteio de Castro, que sou eu, quem vos fala, Adelson Alves Oliveira, Emanuela Lopes Franco, Esther Doane da Silva Ferreira. Bom, as abelhas, elas são insetos de grande importância. A existência desses animais é crucial para a vida no planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas. Segundo Souza, as abelhas desempenham funções de extrema importância para o meio ambiente, visto que as mesmas auxiliam na diversidade das espécies de plantas através da polinização. Porém, muitas pessoas associam as abelhas a seres nocivos e desconhecem o mérito das mesmas para a conservação do ecossistema. E essa visão negativa, muitas vezes, ela é manifestada pela falta de informação. Portanto, é necessário buscar estratégia para que os estudantes e a população mudem essa visão negativa sobre esses animais. Bom, o nosso trabalho, ele tem como objetivo verificar o potencial da contação de história em quadrinhos com cunho científico como ferramenta de divulgação científica para crianças. Bom, esse trabalho, esse projeto, ele teve início a partir de outro projeto, que é o Abelhas Oxo. O Abelhas Oxo é um projeto de extensão que tem a orientação da professora doutora Emanuela Lopes Franco e a participação de 10 alunos da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Senhor do Bonfim, Univácio. Nesse trabalho, nesse projeto, os alunos eles divulgam para o público geral o mundo das abelhas e a sua diversidade através das redes sociais. Então, pensando em também fazer a divulgação científica e mostrar para as crianças o mundo das abelhas, foi criado um personagem infantil, que é a Melícia. E a partir da Melícia, nós criamos uma historinha infantil, que tem o nome A Vida de uma Abelha Contada por Melícia. A Melícia é uma abelhinha da espécie Apis mellifera, que conta a vida de uma abelha, tudo o que acontece, processo de polinização, onde elas vivem. É uma historinha em quadrinho muito interessante. E no Abelhas Oxo, nós tivemos um bom retorno. Nós tivemos muitos comentários, nós tivemos muitas curtidas. Então, a partir desse resultado positivo, nós pensamos, por que não levar a historinha da Melícia para o público totalmente infantil? Então, foi isso que aconteceu. A historinha da Melícia, ela foi levada para duas turmas, foi contada para 2 turmas do 6º ano, de uma escola da rede privada, aqui do município de Senhor do Bonfim, através de aula remota.
Então, no primeiro momento, houve um bate-papo, um levantamento, as crianças externaram algumas informações, curiosidades que tinham em relação às abelhas. E após esse momento foi apresentado o conto para elas, né? Foi contada a historinha para as crianças. E após a contação da história veio um momento ainda mais gostoso, um retorno muito bom. As crianças gostaram, ficaram muito empolgadas, foi um momento muito maravilhoso, sim. Então, terminando esta parte, nós fizemos uma aplicação de questionário. Este questionário, ele continha 6 questões. Porém, para este projeto, nós só pegamos 2. Então, em cima da aplicação do questionário, veio a análise dos resultados. Vejamos. Bom, quando perguntados, o que você achou da história em quadrinho Vida das Abelhas contada por Melícia? 61,5% dos alunos disseram que a historinha foi ótima. 34,1% disseram que a historinha foi boa. E uma pequena porcentagem disseram que a historinha foi razoável. Nenhum dos alunos optaram pela questão ruim. Quando perguntados qual o seu nível de interesse em aprender ciência por meio das HQs, as histórias em quadrinhos, 69,2% dos alunos disseram ter um nível de interesse elevado em aprender através de história em quadrinhos. 28,6% disseram ter um interesse razoável. E ali, uma pouca porcentagem disseram ter pouco interesse. Portanto, mediante tudo o que vimos, foi possível perceber que essa proposta propiciou os alunos conhecer a importância das abelhas e o papel que as mesmas desempenham no meio ambiente. Foi possível perceber também que as HQs conseguem transmitir informações complexas de forma simples. E também nós percebemos a potencialidade dessa ferramenta, né, das histórias em quadrinhos, para o ensino de ciências. Então, principalmente nesse momento pandêmico, né, em que estamos passando, que nós professores estamos sempre buscando novas estratégias de ensino. As histórias em quadrinhos, elas mostraram ser uma boa ferramenta de ensino, porque assim, tanto as crianças aprendem, quanto se divertem, e é uma forma muito, muito legal de transmitir conhecimento. Então, aqui estão as nossas referências. E aqui está o meu e-mail. Desde já agradeço a todos vocês. E quem quiser entrar em contato para conhecer a historinha da Melícia, pode mandar um e-mail para mim, que eu retorno a historinha para vocês. Muito obrigada.